Paz seja convosco! Eu sou a Júlia. E eu sou o Caio. E nós somos do grupo Conexão Jovem daí. Que Polvilho! polvilho! Boa noite, boa tarde e bom dia, na onde você estiver. Me diga aí, você acha que no seu tempo as coisas eram melhores? Quer dizer, se você for uma criança, eu tô vendo o seu tempo e eu tô achando o seu tempo bem estranho. Mas tem gente que é mais velha que eu, que fala que o tempo deles era mais legal. O que você acha? Eu acho que quando a pessoa fala que o tempo lá no passado era melhor, ela tá querendo dizer que o tempo dela agora é uma porcaria. E isso é triste, né? Mas o tempo dela ou o tempo dos jovens de hoje? Se ela não acha que ela tá vivendo uma vida legal hoje e fica reclamando de todo mundo, eu acho que a vida dela deve ser muito, muito chata. É verdade, né? Porque acho que quando a gente tá com insatisfação, a gente fica reclamando dos outros, né? É meio automático assim. Pois é. Mas a morte chega para todos, então fiquem em paz. E hoje o capítulo é grande, hein? A gente vai dividir a leitura aqui, mas é longo, hein? Quer começar ou eu começo? Eu começo. Eclesiastes 7. Um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o dos tolos na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. A opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração. O fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. A sabedoria, como uma herança, é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça e um ímpio que teve vida longa apesar de sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se a si mesmo? Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você mesmo também falou mal de outros. Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse: estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Por isso, dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Descobri que muito mais amarga do que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador ela apanhará. Veja, diz o mestre, foi isto que descobri. Ao comparar uma coisa com outra para descobrir sua razão de ser. Sim, durante essa minha busca que ainda não terminou, entre 1000 homens, descobri apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer.
Assim cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Amém. Amém. Foi forte essa palavra. Toda vez a gente fala isso, que foi forte a palavra. Mas no começo, lembra que ele fala, é melhor o dia da morte. Por quê, Caio? Melhor o dia da morte porque enquanto a gente está em vida a gente só tem sofrimento? Ou uma busca por uma resposta que a gente nunca vai ter? Acho que ele estava falando, porque ele fala da morte, da tristeza, né? E que a casa dos tolos é cheia de riso. Ele estava querendo dizer nessa parte, eu entendi que a tristeza, ela leva a gente a uma reflexão, que a alegria às vezes não faz a gente parar para pensar. Tanto é isso que a gente acaba se anestesiando com o Instagram, o YouTube, o TikTok, que se a gente não quer pensar em coisas desconfortáveis, a gente fica subindo os vídeos e dando risadinhas até bater o sono e a gente dormir e acordar de novo. Isso é muito complicado, né? Porque realmente a gente sempre está buscando felicidade, né? Ninguém quer ficar sozinho pensando em coisas tristes, acha que isso não faz bem, mas às vezes é por meio dessa tristeza mesmo, dessa reflexão dos nossos pensamentos malucos, né? Que atingem, que nem quando a gente está tomando banho, sem música, sei lá, sem nada, aí você começa a pensar, é meio assim, né? E os pensamentos sempre vêm. Aquela hora que você está deitado no travesseiro, isso se você não tiver com o celular na mão, você vai pensar também antes de dormir, porque é nessas horas que você não está se distraindo, né? Aí vem tudo. E a gente quer fugir disso, né? Porque sempre vem uma coisa que deixa a gente triste, né? Um arrependimento. Mas a gente tem que passar por essa fase para passar o nível, né? Sempre. Sim, a gente não pode reprimir os nossos pensamentos porque eles nos incomodam. Então, se tem alguma coisa que martela a cabeça da gente, tem algum significado nisso. Meu Deus, por que que isso martela a minha cabeça dia e noite? Tem que colocar diante de Deus. Fala para Deus, Senhor, isso aqui está martelando na minha cabeça dia e noite. Porque se aquilo veio na sua cabeça, tem uma razão de ser. Aí tem algumas pessoas que vai pensar assim, nossa, mas eu sou uma pessoa terrível por ter pensado uma coisa assim. Eu sou um lixo de ser humano porque eu pensei em fazer uma coisa errada, porque eu pensei numa coisa errada. Mas às vezes não, a gente não consegue controlar o que o nosso subconsciente manda para o nosso pensamento pensar. Mas a gente consegue saber o que fazer com esses pensamentos. E tem tanta gente que está sofrendo desgraçadamente porque se sente culpado só por pensar que não consegue nem falar para Deus sobre esses pensamentos, de tão insanos que eles são. E, na verdade, se você falasse em voz alta ou até conversasse com alguém, você ia perceber que nem é tão insano assim. É verdade, porque, meu, muita gente pensa muita coisa louca. E eu acho que é muita gente num nível assim, todo mundo. Todo mundo pensa um monte de coisa louca, mas não é todo mundo que fala. E a gente tem que entender, a gente tem que repetir várias vezes, botar na nossa cabeça que Deus já sabe disso. Então, não se segura, não tenta acreditar numa coisa que às vezes não é verdade. Se você tem um pensamento louco, fala, Deus, eu tô pensando um monte de loucura, eu tô pensando isso, fala com detalhes. Deus, me ajuda, eu amo beber gasolina, meu Deus, eu sei que isso é Comer muito tijolo, estranho. Comer o quê? tijolo. Eu amo comer tijolo bebendo gasolina. Meu Deus, isso é muito estranho. Me ajuda, meu Deus. Mas fala com Deus. E pede ajuda para Ele, que só Ele pode te ajudar nesse cenário, né? Sim. Um tijolo molhadinho, né? Quem não resiste assim? Pois é. Pois é, gente, porque ele fala, é melhor o dia da morte, mas é porque a morte é melhor do que a vida? Não, porque a gente chega nesse ponto que a gente é obrigado a refletir. Quando uma pessoa morre, a gente tem que pensar, não tem muito o que fazer. E aí tem pessoas que só pensam quando chega a esses momentos críticos, quando chega a esses momentos destruidores. É por isso que a gente não pode recriminar tanto a tristeza, a raiva, o ódio, porque se a gente sentiu aquilo, tem alguma razão e aquilo precisa ser tratado na raiz. Então, se você só vive no riso, na graça, na alegria,
Isso também leva a gente a querer se anestesiar. Tem o TikTok, né, que eu falei, mas pode ser a bebida também. Era o meu caso. Teve uma época que a minha vida era muito triste e eu não sabia lidar com isso. E aí eu bebia sempre. Por quê? Bebendo você não tem tempo para ficar triste. E aí eu vejo, tem sempre um doidinho na rua, né? Como as pessoas falam. Não é doidinho, é um cara que ele entrou no alcoolismo por alguma razão na vida dele, que ele não conseguiu lidar com as dificuldades na mente dele. E aí ele vive bêbado, porque aquilo anestesia a sensação de sofrimento que ele tem e que ele não consegue sair. Então, se a gente sair desses negócios de anestesiar a nossa alma, anestesiar a nossa mente, nossa vida, a gente vai conseguir evoluir e amadurecer. Porque se a gente permanece nessas loucuras, nessas alegrias mentirosas, a gente nunca vai lidar com as trevas do nosso coração. E tem muitas que precisam ser trazidas à luz, porque aí Jesus pode curar todas elas, mas se elas ficarem na sombra, já era. Isso é verdade. E não é só bebida e as drogas da risadinha não, que vai ficar fazendo você lá dando risada e tal. Tem gente que, por exemplo, não aguenta ficar sozinha, sempre tem que estar com alguém, porque senão começa a pensar. Sei que tem gente que tem casos mais extremos e precisa recorrer às vezes a medicamento para conseguir conter um pouco as ideias que vêm na cabeça, né? Mas também não seja não se engane. Se você tiver que tomar um medicamento, toma o medicamento do jeito que o médico te pede. Porque eu conheço gente, eu tava esses dias na pista de skate, aí eu tava falando com um rapaz lá, ele tava me explicando lá que ele precisava tomar remédio, né? Porque ele tinha ansiedade e a ansiedade dele fazia o coração dele parar. Aí ele tinha que tomar remédio, que foi receitado para ele, só que ele falou: eu tomo remédio, só que eu prefiro intensificar o efeito do remédio, às vezes tomando uma bebida ou aumentando a dose, porque assim eu fico um pouco mais tontinho e parece que eu me sinto melhor. Mas o que vai acontecer? Ele vai aumentar o nível, a resistência dele, e a dosagem normal não vai ser suficiente para ele, ele não vai conseguir se curar. Então, tem vários caminhos e processos que a gente tem que seguir e aguentar para poder evoluir, passar de nível. E antes eu estava falando, né, que não é só sozinho ou se iludindo, bebendo e tal. Ó. Se você vai sempre para sua rodinha de amigos e você às vezes nem quer estar lá, você tem que parar para pensar também. Por que você não consegue ficar em casa? Ou por que você sempre está tentando fugir do seu pensamento? Qual que é o pensamento que está te afligindo, né? Afligindo, né? É isso, afligindo. Porque tem a codependência também. Codependência é um assunto muito interessante para a gente falar, porque quando eu preciso estar sempre com alguém, eu não consigo ficar sozinho, eu estou colocando aquela pessoa acima de Deus. Então, a codependência também é uma forma de idolatria. Então, algumas frases que podem indicar codependência. Nossa, eu fiquei muito triste porque eu não consegui sobreviver hoje na escola porque a minha amiga não veio. Hoje foi terrível o dia, eu não consegui dar um passo porque a minha amiga não estava aqui. Uma outra frase que pode indicar codependência. Mas se eu ficar sem ele, eu vou morrer. Eu não sei o que fazer da minha vida sem ele. Ele é tudo para mim. Isso indica codependência. Então, se você tem a necessidade tão grande assim de estar com uma pessoa e você nem sabe por quê, talvez seja porque você nem se conhece, nem sabe direito quem você é e você acha que precisa de alguém para ser completa, como se você fosse uma metade de uma laranja. Mas, na verdade, a gente é completo só em Jesus. E aí, a codependência é uma coisa que tem raízes tão profundas no nosso coração, de rejeição, de engano, de mentiras, que vem lá do passado, que é um negócio que precisa ser trabalhado. Se vocês quiserem, a gente faz um vídeo sobre isso também, mas tem bastante conteúdo na internet sobre isso, que ajuda bastante. É verdade. E acaba virando uma idolatria também, né? Seja do seu companheiro, uma pessoa da sua família ou amigo mesmo, né? Que nem mencionado. E o jeito é sofrer, né? Para sair, quando você entra num buraco, você tem que sofrer para sair. Eu não sei se tem um jeito sem,
que não seja um caminho difícil, né? Às vezes, para entender e aceitar que o processo para ser uma pessoa melhor a cada dia é dolorido. Mas a gente tem que ter paciência e tem que ter fé em Cristo, né? A gente tem que olhar para Deus, porque Deus pode ajudar a gente e Deus, ele dá essa esperança para a gente, né? Nesse capítulo diz que o paciente é melhor que o orgulhoso. O que você acha que isso significa? Eu acho que... Tem um versículo que eu li em Provérbios mês passado, sei lá quando foi. Acho que foi no desafio de Provérbios. Aquele versículo me chamou muita atenção. Eu não lembro qual capítulo tá, mas se eu lembrar, eu peço pro editor colocar aqui. Que fala que é melhor a pessoa que tem longanimidade ou paciência do que aquele que conquista uma cidade. Aí eu fiquei pensando, gente, por quê? Por que, Caio, você acha? Eu acho que assim, peraí, eu não vou colocar no vídeo porque a gente tem lá os 30 dias 31 dias, né? 31 dias de Provérbios está aí no canal. Então, vai lá ver. Você falou como é que é? É melhor a pessoa paciente do que aquela que conquista uma cidade. A pessoa que controla o seu espírito, não é? É melhor o que controla o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Por que que é melhor alguém que controla o seu espírito? Porque pra gente conquistar uma cidade, a gente tem que estar descontrolado. Eu acho que faz sentido, né? Você tem que ter algumas certas coisas no controle, mas você tem que também estar descontrolado, você tem que sacrificar muitas outras coisas. Gente, conquistar uma cidade não é fácil. E você terá que fazer coisas, às vezes, que não são tão boas, né? Eu acho que começa pela violência, né? E muitas vontades. Por que que você quer conquistar uma cidade, sabe? Acho que um ser humano, quando ele se controla, ele ele é mais poderoso do que alguém que controla alguém. Eu não sei se isso está na Bíblia, eu não sei se foi alguém que falou também, mas é algo assim. Quando a gente consegue controlar o nosso espírito, a gente realmente é mais forte do que quando a gente consegue controlar alguém, porque nós somos insanos. E se a gente deixar as nossas vontades tomarem conta, achando que eu tenho que me satisfazer, eu não consigo me controlar. Gente, é difícil mesmo, mas a gente tem que se controlar. O que eu quero dizer é que... Caramba, eu me perdi um pouco, mas tá dando pra entender? Tá dando pra entender, sim. Eu entendi que, assim, a pessoa que ela controla a outra, eu não sei se isso tá na Bíblia também, eu não lembrei nada assim de cabeça, mas a pessoa que controla a outra, ela tá numa relação de interdependência e aquela pessoa que ela controla, ela vai até o limite da onde ela alcança. Agora, a pessoa controlar a outra pessoa é mais fácil do que ela controlar a si mesma, porque você dizer não pra você é muito mais difícil do que você ser uma pessoa manipuladora, porque para ser manipulador você precisa das técnicas. Se você dominar aquelas técnicas, você consegue direcionar e controlar as pessoas ou até conquistar uma cidade. Mas às vezes Deus fala assim para você: não é para você ser um conquistador de cidades. Será que você vai ter o autocontrole suficiente para viver uma vida sem conquistar uma cidade? Deu para entender? Era Deu. isso que você estava querendo dizer? Sim, sim. Porque também, olha os benefícios que você tem em conquistar uma cidade. É que nem você ser muito bom em alguma coisa, ser muito bom no futebol, por exemplo, e você ter que se segurar para não ficar falando, ou se segurar às vezes quando você for jogar com uma criança. Gente, você precisa provar, às vezes, para uma criança, para o seu priminho que só quer jogar bola para se divertir, que você é o melhor jogador de futebol do mundo. Então, isso é uma coisa que quebra o nosso orgulho, né? Então, eu acho que é muito mais importante e difícil a gente se controlar. Tem gente que acha que é o contrário, né? Que tem que se liberar e conquistar cidades Tem que dar vazão a todos os seus sentimentos. Sim. Tem que deixar o seu corpo falar. E fazer as coisas porque isso é a força, mas não é. Esse é o caminho fácil. E é o que muita gente faz e acaba caindo no engano. E não sai do lugar, não conquista cidades também, né? Sim. Às vezes acontece. Eu lembrei até de Jesus agora, porque quando ele estava no deserto, o diabo falou: se você prostrado me adorar, eu posso te dar
todas essas coisas aqui, toda essa cidade, toda essa terra. Então, para Jesus, bastava ele se prostrar perante o diabo para ele ter aquela cidade. Mas ele não fez isso, ele teve paciência de viver todos os sofrimentos que ele precisava viver, ser morto lá na cruz, com tortura e tudo mais, para ele receber aquilo que era maior, que vinha do alto, que era a autoridade sobre tudo e todos. Então, se ele tivesse conquistado uma cidade, porque também teve um momento que quiseram torná-lo rei à força, e ele não aceitou, ele simplesmente foi embora. Se ele quisesse conquistar uma cidade, era muito mais fácil do que ele permanecer no caminho que Deus tinha planejado para ele. E é muito difícil, gente, você permanecer no caminho que Deus planejou, ainda mais porque muitas pessoas deveriam apontar para ele e falar: você é um lixo. Deveriam não, tá escrito na Bíblia, né? Que falaram: você não é Deus, faz aí as coisas, você não é o top, sai da cruz, faz aí o que você tá falando. E ele teve que aguentar tudo calado, que nem o Caio falou, ele teve que enfrentar o orgulho porque ele controlou o espírito dele. Então, por isso que é muito melhor você controlar o seu espírito do que você conquistar uma cidade. E veja, na hora que, dessa passagem aí, que queriam transformar ele em rei, né? Ele não aceitou, ele fala: nossa, o cara deixou de ser um rei. E ele não ficou no status de rei, né? Porque quando você é rei, você é o top. Quem vai falar que o rei não é top? O rei é o rei, né? Então pensa que se ele tivesse sido rei naquela hora, meio que ia ter sido o teto, né? Ia ter acabado ali. Mas aí Jesus falou: não, saiu, vazou. E foi cumprir o propósito dele de verdade. E olha o propósito dele, ele se sacrificou por nós. Isso não é muito mais que um rei? Então ele sabe o que ele tem que fazer. E ele se controlou, ele não ia ter um monte de benefícios sendo um rei, mas eu acho que ia acontecer alguma coisa que ele ia morrer, né? Não iam querer matar ele depois. Talvez sempre, né? ele fosse morto, porque se ele falasse: eu sou o rei daqui, já tinha um rei naquele lugar, né? Então ele ia ser considerado um rebelde. Então, mesmo que ele fosse um líder naquele lugar, ele ia ter muitos problemas também. Então, isso também entra nisso, a ilusão, né? Que a gente vê algumas coisas e a gente acha que deve fazer aquilo, só que, na verdade, e se a gente fizesse? Leva até as últimas consequências. E se eu fizer isso que eu tô planejando fazer? Se der tudo certo, o que vai acontecer? Qual é o pior cenário? Porque mesmo as coisas que a gente acha que são muito importantes e maravilhosas, elas têm as consequências ruins. E a gente acaba abrindo mão de coisas muito melhores porque a gente aceitou uma coisa boa no começo. E a gente não controlou o nosso espírito para permanecer no caminho até receber a recompensa final. Tem uma coisa também, nossa, que é bom da gente pensar, né? Que o que você é hoje são as decisões que você tomou no passado. Então, você fica remoendo: no passado eu deveria ter feito isso, não sei o que lá e não sei o que. Mas quem você era no passado te fez quem você é hoje, e quem você é hoje vai te fazer quem você é no futuro, as escolhas que você faz. Então, é meio que tudo faz parte do processo, né? E não adianta você ficar lembrando do passado, pensando: eu deveria ter feito isso, ia ter sido muito melhor se eu tivesse feito isso, ou era muito mais legal que não sei o quê, e agora eu sou um lixo, não sei. Você acha que faz sentido essa frase, a gente colocar desse jeito? Faz sentido, porque eu fico olhando... Não faz sentido eu falar que eu era um lixo, não. Tipo, porque teve um momento na minha vida que eu olhava as fotos minhas mais novas e eu falava: meu Deus, que... Eu não gostava nem de olhar pra minha foto antiga, porque eu pensava nas coisas que eu tinha passado naquele período. E olha que eu sou nova ainda, né? Tem gente que é muito mais velha e deve estar pensando assim: coitada, nem sabe o que vem pela frente ainda. Mas eu olhava pra trás e eu ficava assim pensando: meu Deus, coitada, olha o que ela fez. Mas o que ela fez foi exatamente o que o Caio falou, me trouxe até onde eu estou hoje. E se eu estou vivendo uma vida boa, é graças a ela. Se eu estou vivendo uma vida ruim, também foi graças a ela. E aí eu preciso pensar. Assim eu já entro no nosso... Você vai querer falar mais alguma coisa? Vou falar a reflexão. Pode continuar. Então, já vou entrar na nossa reflexão. Porque a gente precisa lidar com sentimentos desconfortáveis. E aquilo pra mim era muito desconfortável. Eu pensar em todas as atitudes que eu, mais nova, tinha tomado e que algumas que eu tinha muita vergonha mesmo. E aí eu começar a perdoar essa versão mais jovem e viver
a vida atual assumindo responsabilidade pelo meu futuro. Então, tomar atitudes que vai me levar mais perto daquilo que eu entendo que seja uma coisa boa. Então, para a reflexão de hoje, eu quero trazer esse confronto para você. Você pensar naquilo que tem te incomodado. Você vai sentar e vai conversar com esse sentimento, vai colocar ele nos pés do Senhor. Você vai parar de querer se distrair. Tipo, quando vem aquilo, você faz, ai, credo, não, odeio pensar, nossa, não quero nem pensar. Não, você vai pensar, você vai falar, Senhor, o que é que era para eu ter feito? Tinha outra opção naquela época? Senhor, o que eu devo fazer a partir de agora? Sabe, conversa com Deus, que sentimento é esse? Por que eu sinto isso todos os dias? Me ajuda, Deus. Eu não quero mais ficar empurrando isso para dentro da minha cabeça e sempre que chega um momento aleatório, isso vem à tona. Você vai enfrentar e o Espírito Santo vai te ajudar. Então, essa é a minha reflexão. Você pensar naquilo que te incomoda. E você? E eu vou passar o desafio para vocês. Vocês vão ficar chocados. Vocês vão falar, mano. Mas o desafio é assim: não faça nada. Não faz nada. Como assim? Não faz nada. Fica sentado, não mexe no celular, não ouve música, não conversa com ninguém, olha a paisagem, faz uma coisa bem neutra. Pode até misturar com uma atividade. Vai andar na rua, sem ouvir nada, só andar por andar. Vai dar uma volta. Ou se não, vai tomar banho, não ouve música, não sei se vocês ouvem música tomando banho. Vai dormir, não mexe no celular, deixa pegar no sono naturalmente. Tá no trem, não mexe no celular, não ouve música. Vê o que está acontecendo, ouve, vive o momento. Tá no ônibus, mesma coisa, não mexe no celular, não ouve música. Vive, pensa, anda. Lida com você, né? Sim, não faça nada. Eita, nós. Aí as pessoas podem pensar, nossa, mas isso daí, mente vazia não é a oficina do diabo, mas você não vai esvaziar a sua mente. Não é uma prática de meditação mística ou alguma coisa do gênero. É para você lidar com os seus pensamentos. Para você, assim, enfrentar quem você é. Quem você é. Pensa. Fala com você mesmo. Fala com Deus. Fica em silêncio. Tenta ouvir a resposta de Deus. Nossa, esse desafio foi top, mano. Sim. Eu quero fazer. Descobre o que você gosta. Descobre uma coisa nova que você gosta. Seja ousado, né? Uhum. Então a gente vai orar agora. Senhor, em nome de Jesus, nos dá coragem de ser a gente mesmo. Não permita que a gente abra mão daquilo que a gente se tornou, se isso não for a tua vontade. Mas, Senhor, se for a tua vontade, que o Senhor nos ajude a assumir responsabilidade pelas nossas atitudes para mudar o nosso presente, mudar o nosso futuro. Nos ajuda a perdoar os erros do passado, nos ajuda a aprender a meditar na Tua Palavra, aprender a ficar em silêncio com o Senhor, a ouvir o Senhor. Por favor, esteja conosco hoje e todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. E Pai seja convosco.